a visita, que ainda repercute, do ministro da Justiça, Flávio Dino, na favela da Maré. E aí, tem-se uma matéria aqui da Gazeta do Povo, dizendo que Dino deve ser convocado para explicar a visita à favela controlada por facção no Rio. Isso vem rendendo uma série de discussões e até algumas acusações sobre as supostas intenções do ministro da Justiça ao adentrar a favela da Maré. Eu não vou entrar aqui, eu não vou me permitir cair nesse, que pode até ser uma armadilha retórica, né, plantada talvez até pelo próprio ministro, para afirmar que havia ali qualquer tipo de vinculação dele com qualquer liderança ou com qualquer atividade ilegal. Não é esse, não acredito que seja esse o ponto que precisa ser debatido e que precisa ser esclarecido e que justamente por isso demanda e justifica uma convocação como a que se pretende aqui agora pelo Congresso, né, que está fazendo um convite ao ministro para explicar a sua conduta. A realidade não é do que foi ser ali feito, do que se pretendeu com essa visita. É a forma como isso se deu. Porque nós temos no Brasil, e isso é uma realidade, é uma triste realidade, mas é uma realidade, diversas áreas que são dominadas por organizações criminosas. Nos grandes centros urbanos, o Rio de Janeiro é o maior exemplo disso, mas isso acontece em outras capitais, aqui mesmo em Salvador já há áreas assim, que são dominadas por organizações criminosas. E nessas áreas, os representantes oficiais do Estado, os indivíduos que representam ao Estado, investidos em autoridade, sobretudo as autoridades ligadas à segurança pública, sejam as autoridades mais altas, seja o próprio policial, as forças policiais, essas pessoas, essas autoridades não entram. Elas não podem adentrar. Elas não conseguem adentrar sem confronto. São recebidas imediatamente de modo hostil nesses locais. Imediatamente são confrontadas pelos criminosos, essas autoridades, quando chegam ali, inclusive as forças policiais. Então, como explicar que um ministro de Estado, que é a autoridade máxima no caso em relação à segurança pública, o ministro da Justiça e Segurança Pública, chegue em um local que é dominado por atividades criminosas, que é inclusive uma das áreas mais ilegalmente armadas do país, maior concentração de armas ilegais, de fuzis, sobretudo, nas mãos de criminosos, e chega ali sem nenhum tipo de preocupação com sua segurança. 2 carros chegam na entrada da comunidade, o ministro salta de um desses carros, vai conversar com uma pessoa, e aqui pouco importa com quem seja, com quem se deu essa conversa, porque o importante, o que precisa ser esclarecido é a forma. Como aquilo foi possível? Nós temos, inclusive, diversos registros que, em diversas oportunidades, há até mesmo entidades ligadas a trabalhos sociais que desenvolvem atividades sociais nessas comunidades e que ali pretendem fazer algum tipo de incursão, precisam negociar isso com as lideranças do crime organizado, as lideranças do tráfico de drogas. Somente com o que é possível adentrar, somente com o que é possível se chegar a tais locais. Mas isso não pareceu uma preocupação do senhor ministro da Justiça. Então, as explicações, inclusive, não foram sequer dadas, né? Foram muito mais voltadas ao objeto, ao objetivo, ao que se pretendia fazer ali. Quando, repito, não é isso o mais importante. O mais importante é saber como aquilo foi possível. Como foi possível a autoridade máxima
da segurança pública no país adentrar a uma área dominada pelas atividades criminosas, pelas organizações criminosas, sem nenhum tipo de preocupação. Então aí nós temos a convocação, né, ou a ideia de que ele seja convocado, né, isso está na pauta do Congresso, né, para que explique aí sim, né, na pauta da convocação do Congresso, ele vai perguntar, evidentemente, as duas coisas, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pode ter que explicar a visita à favela Nova Holanda, no Rio de Janeiro, nesta semana, foi na semana passada, à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que é dominada pela oposição. O ministro entrou em uma área dominada pelo crime organizado, o que levantou, suspeitas de que a facção que ali lidera ou que ali predomina, supostamente teria autorizado a presença no local. Agentes públicos da área de segurança pública, como é o caso de Dino, só conseguem entrar em áreas como a Favela da Maré, em operações que envolvem dezenas de policiais. Muitas vezes as incursões resultam em confronto. Isso porque as facções criminosas exercem o domínio territorial de fato em muitas áreas da cidade e ali no Rio de Janeiro. E aí se fala do vídeo que viralizou com a chegada dele, justamente aquilo a que nos referimos no início dessa abordagem. Então, nada mais justo de que se tenha ou se preste essa explicação. Não é possível que aquilo seja tomado com naturalidade.